E aí, aqui é o Neri e hoje eu vou reagir aos jogos tão reais que chegam a assustar aqui nesse canal, Rufini. Me chamou muita atenção, tá? E por que eu vou reagir a esse vídeo? Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou jornalista e programador de jogos. Aqui nesse canal eu falo principalmente sobre Unreal Engine, então tem muita coisa na Unreal Engine que envolve esse realismo, né? E pra você conseguir atingir esse realismo tem uma série de técnicas, então não é uma coisa aleatória que as pessoas fazem. Tem uma série de coisas já bem documentada na história do 3D e quero comentar aqui pra você, tá? Se você caiu de paraquedas aqui no canal, gosta desse tipo de assunto, 3D, jogos, desenvolvimento de jogos, já se inscreve que aqui no meu canal, se eu não me engano, eu já cheguei à marca de 500 vídeos. E aqui desses 500 vídeos, ó, 502 vídeos, eu já trouxe várias vezes eu criando jogos do zero, criando vários códigos, mostrando como os jogos funcionam por dentro. Então se você às vezes não sabe por que esse cara tá falando, por que ele... Cara, dá uma olhada no que tem no meu canal, já tem mais de 500 vídeos, tenho certeza que você vai gostar e vai entender por que eu falo essas coisas, como que eu tenho propriedade para falar dessas paradas. Inclusive, quiser saber ainda mais a fundo vários dos meus projetos, eu não só crio os meus projetos, como eu ainda ensino como as pessoas podem criá-los. O que você sabe muito bem que não é fácil. Ensinar não é uma parada fácil. Então eu não só crio, como ensino no meu curso que tá aqui na descrição e no comentário fixado, com vários módulos em que eu mostro vários jogos. Então é bem bacana para você. Inclusive, eu tenho também um desconto, eu tenho um vídeo aqui embaixo, que é o meu curso por dentro, o curso Neriverso por dentro. Dá uma olhada que dentro desse vídeo eu atualizei esse vídeo, tá? E dentro dele tem um cupom bem maneiro pra você que não me conhece e quer de repente conhecer. Bora assistir aqui, tá? Dá uma força lá pro cara, dá uma olhada. O vídeo pegou 470 mil views, então eu que preciso de uma força. Mas assim, vamos ver aqui, eu quero comentar. Lógico, um canal abrangente, né? O meu é de nicho, mas bora ver. Você já parou pra pensar em como os jogos chegaram a um nível de realismo tão absurdo que às Já parei pra pensar. vezes é até difícil diferenciar se aquela cena é realmente o jogo ou vida real? Na chegada da 8ª geração, com consoles como PlayStation 4 e Xbox One, o salto gráfico que vimos foi absurdo. Tivemos jogos tão realistas que até hoje nos confundem com a realidade. Já em 2020, vimos o poder gráfico dos videogames com a 9ª geração, o que fez a gente confundir totalmente a realidade com ficção. Pô, e assim, né, galera? A cada geração que chega, por exemplo, tem o Alan Wake 2 aí. Sempre, tá, pessoal? Exige um novo hardware, tem pessoas reclamando do peso que é pra rodar as coisas. O Alan Wake 2 foi um jogo pesadão. Eu até fiz vídeo na época que o jogo, sim, ele era pesado, mas tem a diferença entre otimização e dá uma olhada no vídeo lá que eu explico, né, otimização em jogos. Mas isso é uma coisa que a gente precisa ter claro, né? Sempre que tem essa transição, que alguém coloca a barra lá pra cima, tipo Crysis quando chegou, a galera reclama muito de... Mas é isso, galera, não tem como você avançar sem você realmente exigir mais dos computadores, do hardware, de tecnologia. Isso vai acontecer, mas depois a gente olha pra trás e tá tranquilo. O Alan Wake 2 já começa a ser um jogo com o hardware que a gente tem hoje muito mais acessível, sabe? E você vai ver o jogo, é um jogo bonitão. Com base nisso, no vídeo de hoje... E que não é realista, tá? Então por que o Alan Wake 2, por exemplo, não é tão realista? Ele é um jogo graficamente bonitão, mas eu não achei o Alan Wake 2 realista. Inclusive, é um jogo assim que é muito louco, é uma estética própria dele, né? Eu decidi trazer os 12 jogos que são referência quando o assunto é realismo. Cada jogo impressiona do seu próprio jeito. Pô, é muito louco sobre o realismo, como o The Witcher 4, que vai vir em Unreal Engine 5. Lá vai cacetada, talvez até na Unreal Engine 6, é sério, tá? Porque eu acho que vai vir em Unreal Engine 5, mas assim... isso é porque ele vai demorar um tanto pra sair, mas eles trazem, a Unreal Engine ela tá trabalhando nessas árvores, na vegetação, há muito tempo, né? E conseguir deixar uma vegetação densa, com muita qualidade, sem ser tão pesada. E para isso eles estão dividindo em células, né? Cada parte da árvore eles estão dividindo em pequenas partes para que a distância eles consigam mostrar na tela do jogador ou não. Tipo, as árvores que estão lá no fundo, ela, por ser dividido em várias células, assim, eles conseguem mostrar menos, não precisa mostrar ela inteira e tal. É tipo LOD, que é aquela técnica de nível de detalhes, só que agora feita com Nanite. Tem vídeo mostrando, eles mostraram isso ao vivo, como é que funciona. Inclusive, eles disponibilizaram de graça essa tecnologia com essas folhagens de Nanite, que é essa técnica que eles utilizam. Você pode baixar e usar de graça com o Unreal Engine. É o que eu sempre trago aqui no canal, é o que eu sempre falo. Isso é muito massa, sabe? Qual é outro motográfico de ponta que você vai acessar uma tecnologia que tá num jogo AAA. Você não vai ter isso, né? Unity não vai ter... sei lá, talvez a Unity disponibilize algumas coisas, mas, porra,
sabe, The Witcher, cara, The Witcher 4, assim, tá num escalão muito alto e você tem acesso a essas tecnologias. Então, é absurdo que você pode dar pra baixar Unreal e começar a utilizar. Porém, são games tão... E outra coisa que eu ia falar, apesar disso, né, a vegetação é muito realista e tal, mas os personagens em si é muito difícil você conseguir criar personagens realistas, porque a gente, ao longo da humanidade, a gente tá muito acostumado a ver um rosto de humano e saber se é real ou se não é, ou se é o que é exatamente. A gente tá muito acostumado a olhar pra um personagem, pra uma pessoa e distinguir. Então a gente consegue olhar e, fica com cara de bonecão. Agora, quando a gente olha todas as outras coisas, tipo, dentro de um jogo, fica realmente mais fácil de você ser convencido de que é real, ou de você entrar, né? Reais que chegam a literalmente assustar mesmo. E eu te garanto que o último da lista vai te deixar abismado, de queixo caído com o nível gráfico que chegamos. Então bora! Pra mostrar que eu não tô de brincadeira, já vou começar a lista com Forza Horizon 5. Nesse jogo, conseguiram recriar as paisagens do México em nível de detalhe. E aqui, isso aqui vem ao encontro do que eu falei, né? Um jogo de carro, você não tem personagem, cara. Você não tem pessoas. Então, é mais... Não tô tirando o mérito. Eu tô falando da gente, da tecnologia humana de forma geral. O Tim Sweeney, que é o pai da Unreal Engine, o grande cabeça por trás do motográfico, ele falou que a gente vai demorar cerca de 50 anos aí para criar personagens digitais 3D que consigam enganar a mente humana com facilidade e com precisão. Lógico, a gente não sabe, né? A tecnologia, o tempo vai passando, às vezes é mais rápido do que a gente imagina, às vezes não, a gente faz aquela coisa de um jeito que não é exatamente do jeito que a gente imaginava que ia fazer, mas ele falou que em 50 anos. Para você ter uma ideia desse Vale da Estranheza, que é o nome do motivo pelo qual a gente não consegue fazer um personagem 3D que seja realista a ponto de a gente falar, esse personagem 3D, ele, enfim, é bem difícil mesmo. Mas, lógico, é possível obter resultados absurdos. Mas o Forza aqui, justamente por não ter humanos e ser só paisagem, você pode fazer o color grading, pode fazer esse espaçamento de cor, tudo bonitinho, de um jeito que a gente olha e fala, isso aqui é bem realista. Totalmente absurdo, com diversos biomas diferentes como desertos, selvas, praias, montanhas nevadas e até zonas urbanas modernas. O desenvolvimento de Forza Horizon 5 foi feito com câmeras e drones no próprio México para recriar os cenários com o máximo de semelhança. Câmeras e drones, né? Tem uma técnica que eu sempre falo aqui, que é a fotogrametria, já cansei de trazer, que é uma empresa muito famosa da Quixel, que é da Epic Games, da Unreal Engine, que disponibiliza de graça vários itens fotogrametrados para você utilizar. Eles tiram fotos, escaneiam, preparam e disponibilizam para você só arrastar e colocar no seu jogo, no seu cenário 3D, e aí utiliza essa técnica aí. E, bom, eles provavelmente também utilizaram para fazer o mapeamento das ruas e saber não só ter como referência, mas também poder recriar tal qual as ruas. Um dos maiores destaques desse jogo é o clima. Tempestades de areia, chuvas na selva e até neblina traz uma sensação imersiva, o que enriquece. Tem vários detalhes, né, em relação a isso. Eu já trouxe aqui no canal o sistema de clima global, inclusive a Quixel, ela tem um sistema padrãozinho que você pode utilizar e fica absurdo. E eu ensino no meu curso, no módulo cenários com Quixel, ultra realistas. Enfim, é só um dos módulos, tá? Tem vários outros módulos que não focam no realismo, mas se você quiser também, tem vídeo aqui no canal também falando sobre, para você dar uma olhada. E é isso, tem uma movimentação incrível das árvores, o clima é muito... É difícil, tá? Muito difícil. Você precisa realmente, para conseguir fazer esse balançar aqui das árvores de maneira eficiente, você precisa separar, fazer um mapeamento de cada tronco e tal. Não é só você ficar para lá e para cá, elas precisam balançar de uma forma realista e isso é bem difícil de fazer. Alguns softwares de graça já fazem isso para você, é o que muitas vezes as pessoas utilizam, né? Para não precisar criar do zero. E ainda mais a experiência. Além disso, ainda tem os detalhes absurdos adicionados a cada carro, tudo foi modelado com extrema precisão. Dá pra ver da costura dos bancos até a sujeira acumulando aos poucos conforme você dirige. No fim, Forza Horizon 5 trouxe o realismo que todo fã de Forza esperava ver, e não é à toa que foi o jogo de estreia mais bem sucedido da história da Xbox Game Studios. Pô, um videozão desse aqui ele podia renderizar em 4K, né? O YouTube ele comprime, ele faz compressão do vídeo em 1080. Então, se ele pegar o vídeo em 1080 e renderizar em 4K, ainda assim vai ter um pouco mais de qualidade. E se Forza te coloca nas lindas estradas do México, o Flight Simulator te coloca literalmente nos ares do mundo inteiro.
Aqui nesse jogo foi usado dados de satélite e mapas reais para recriar o planeta Terra inteiro. Você pode sobrevoar sua própria cidade e ver lugares reais em alta definição. Clima em tempo real, turbulência, pôr do sol, tudo é simulado para te dar o máximo de imersão possível. É o mais próximo que a gente chega da experiência de pilotar um avião. Por isso, e pelos detalhes absurdos em cada aeronave, eu acho o realismo de Microsoft Flight Simulator completamente absurdo. E é outro que não poderia ter ficado de fora. Esse lance que ele falou, né, de, utilizaram o mapeamento satélite. Cara, quando você pega algo que é real, por exemplo, a técnica de fotogrametria, que eles tiram fotos dos itens e eles escaneiam esses itens para transformar em 3D, não tem como você competir na texturização. Você vai fazer essa caneca aqui, ó, e vou fazer na mão. Cara, vou demorar muito mais e não vai ter como competir com o que é real, porque as coisas que são reais, elas ficam naquelas formas, ficam naquela cor, por efeito da vida real, da física, da química. Então aqui dentro dessa caneca tá suja de café e tudo isso, né, meio caótico assim, né, a forma como os itens realistas ele acabam ficando. Tipo, esse microfone, ele tem umas pequenas partes que tá com um pouco de, sei lá, de poeirinha, um pouquinho assim, tá um pouquinho rasgadinho aqui, tem vários detalhezinhos que só a vida real mesmo consegue. E isso, quando você pega a imagem real, você consegue, né? Muito foda. Em Horizon Forbidden West, vemos o poder do realismo em jogos de mundo aberto. Aqui eu acho que já não... O realismo já não se encaixa tanto, até mesmo porque tem essa questão do fato de ser um jogo em fantasia, mas ainda assim é um jogo lindíssimo, né? Acho que o color grade eles colocam um pouco mais de saturação no jogo, mas isso não quer dizer que o jogo não tem um gráfico absurdo, que eles não tenham feito um trabalho absurdo, realmente surpreendente, mas o realismo em si, de você se sentir que tá numa coisa real, não é bem por aí. Você até pode se sentir dentro daquele universo, com muita imersão e muito lindo, mas como vocês podem ver, tipo, não tem a pegada de realismo, mas é muito lindo, cara, o que eles fazem nesse jogo. De realismo, outro jogo que não posso esquecer é o The Last of Us Part 2. O primeiro jogo já era realista para sua época, sim, mas a parte 2 elevou o patamar em um nível quase inimaginável. Virou um marco do realismo da geração passada. Cada cenário parece vivo, com vegetação reagindo aos seus movimentos, chuva escorrendo pelas roupas e texturas que mostram ferrugem, sujeira e desgaste quase que natural. As expressões faciais é outro ponto em que a Naughty Dog se destaca. São tão bem feitas que você consegue sentir até as emoções dos personagens, da raiva... Sabe o que é engraçado? A gente vai pegar esse jogo daqui a 10 anos e vai falar assim... A gente vai olhar e vai saber reconhecer que ele é bem feito, que ele é muito... Olha só como os caras faziam na época. Mais 10 anos a gente vai olhar e vai falar tipo assim, olha, já dá pra perceber aqui olha como é que era no passado. Isso é muito doido, porque acontece, sabe? Até o medo ou tristeza. Tudo pelo olhar. A inteligência artificial também é muito boa. Eu vou falar uma parada. O The Last of Us 2, ele, além de ter esse aspecto realmente realista no visual e tal, ele tem muito um ar, o que tem a questão do ritmo do roteiro, ele tem um ambiente. Tipo, eu consigo sentir, tipo, quando eu jogava The Last of Us 2, a chuva, por causa do efeito sonoro, tipo, você consegue se sentir lá dentro mesmo. Tem uma sensação de como se você tivesse visitado o lugar. Tô falando real, tá? Eu acho um dos jogos mais bem feitos que já existiu na história. A questão daí, não gostei do gameplay, ou do ritmo do jogo, da história do jogo, beleza. Mas, tecnicamente, um dos jogos mais absurdos já feitos na humanidade. Os inimigos, além de se comunicar, também reagem à morte dos companheiros, o que dá uma imersão muito forte em quem tá jogando. Enfim, The Last of Us Part 2 te mostra que realismo Vamos pro próximo, Hellblade 2. Realistas, não poderia deixar de falar de Senua's Saga Hellblade 2, que é outro jogo que leva o realismo para outros níveis. É sem dúvida um dos maiores saltos visuais da nova geração. Desenvolvido pela Ninja Theory, o jogo se destaca nas expressões faciais. A atriz Melina Juergens teve sua atuação capturada com equipamentos de cinema, resultando em emoções intensas e extremamente humanas. Sabe que eu achei massa a captura, eu achei massa tudo isso da atuação,
Mas, cara, o que me tirou o fôlego, se você pegar o meu gameplay aqui que eu joguei do início do game, cara, o cenário, eles utilizaram Quixel, e que eu venho falando aqui ao longo desse vídeo, que é de graça pra você, que você pode baixar, pode utilizar vários itens. E, cara, o cenário de fotogrametria, cara, é de tirar o ar, é de tirar. Eles fizeram uma parada cinematográfica mesmo, é um jogo mais de narrativa, não é um jogo diferentão, é um jogo bem diferentão. E, cara, é de tirar o fôlego. De tirar o fôlego, os cenários que tem esse jogo. É lindo, 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 lindo. Muito, assim, bonito e nessa pegada mesmo de foto realista. Fazendo com que o realismo fosse praticamente cinematográfico. Os cenários também são muito bem feitos. Ah, não, é o ponto alto do jogo, cara. Olha isso. Inspirados em paisagens reais da Islândia, escaneadas com tecnologia fotogramétrica, o que dá uma imersão absurda. Cada pequeno reflexo de luz parece realmente real. E aí é aquilo, né, pessoal? Unreal Engine 5, que é o que eu ensino no meu curso, que é o que eu falo tanto aqui no canal. O Lumen, que ele tá falando, a iluminação, é tão bom aqui porque é uma iluminação indireta também. Ele tem essa nuance. Se você pegar a Unreal Engine 4, pegar os jogos mais antigos, você vai ver que, nossa, parece que o contraste tá meio alto em algumas cenas. Mas isso é porque a iluminação era mais dura, ela não era tão soft, ela não era tão indireta. Por exemplo, tem alguns cantos que, se você pegar uns motores gráficos mais antigos, vão estar completamente escuros aqui. Mas a iluminação indireta faz com que a luz bata ali e acabe iluminando aqui, ó, nesses pontos onde ela tá caminhando, que se fosse em outro motor gráfico, que se fosse com uma tecnologia diferente, acabaria sendo mais duro, então ficaria preto ali, ficaria mais escuro. A dinâmica e os efeitos atmosféricos transformam cada cena em um espetáculo visual. E Black Myth Wukong também, cara. Cara, é sensacional. Olha só. Experiência única. Um dos melhores exemplos de como o jogo pode transformar a imersão em algo completamente intenso e único. Muito sensacional. E falando em jogos cinematográficos, um que não pode ficar de fora de jeito nenhum é o Death Stranding 2, um game que mudou o realismo, de um jeito que só o Kojima consegue fazer. Mas além dos gráficos bonitos, o game se destaca em uma atmosfera surreal. Construído no motor Décima, o mesmo usado em Horizon, ele traz rostos escaneados de atores reais com uma fidelidade impressionante. E aí é louco, né? Porque assim, essa tecnologia, ela é feita em Décima. Eu até fiz um vídeo um tempo atrás no canal que eu falei, Unreal Engine e tal. Daí, seu idiota, é feito em Décima. Galera do mundo dos jogos, tem uma galera muito, muito assim. E aí eu falei, mas gente, calma. Daí eu expliquei. No Death Stranding 1, eles começaram esse lance de escanear com a Trilateral. É uma empresa que faz esse escaneamento dos personagens, das pessoas, né, dos atores, e transforma eles em personagens digitais. Trilateral, o nome da empresa. Na época do Death Stranding 1, foi comprada pela Epic Games, que é a dona da Unreal Engine. E aí, quando uma empresa compra essa tecnologia, normalmente o que ela faz? Ela restringe só para os jogos dela, né? Ou tipo, fazendo contratos gigantescos para que outras possam pagar e dar grana para ela. Mas o que em vez disso a Unreal Engine fez? Ela foi lá e disponibilizou de graça essa tecnologia e colocou nos meta-humanos, nos meta-humans. Então você pode utilizar de graça os meta-humans com a base da tecnologia. Quer dizer que você vai escanear e tal? Não é isso. Mas a base, porque não é fácil você fazer o movimento labial, os morph targets, né, a transformação do rosto e tudo mais. Não é fácil você deixar realista. E eles estão trabalhando nisso, tá? O Tim Sweeney, na meta dos 50 anos, com a Trilateral, eles compraram a Trilateral e eles querem fazer isso. Então, essa tecnologia que você vê em Death Stranding, a Epic Games é a dona agora. E eles estão trazendo cada vez mais para Unreal e disponibilizando de graça para você. Essa é a explicação completa que quando eu fiz lá atrás, putz, eu tomei um hate e a galera não entendeu. Mas é essa a explicação. Cada detalhe de expressão e movimento. Os ambientes são vastos. Cara, Death Stranding 2 é outro jogo também muito lindo nesse sentido. Mas o vídeo tá muito, muito longo. Então vou fazer o seguinte. Se vocês curtirem esse vídeo, eu faço uma parte 2 reagindo aos outros jogos aqui e comentando, tá? Inclusive tem até uma parte 2 desse próprio vídeo. Comenta o que vocês acham aqui. Se o vídeo der resultado, eu venho e trago a continuação desse e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de conferir o meu curso, como ele é por dentro. Se inscrever aqui no canal se você gostou desses meus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!